só que no Brasil de forma geral. Mas enfim, isso é assunto para outro momento. Eu queria que você desse sua opinião, assim, né, a partir da sua vivência, do que você entende, qual que é o papel da imprensa na sociedade hoje, como você avalia a imprensa, essa trajetória da imprensa macaense até os dias atuais, o que você acha? Bem, com a imprensa está acontecendo o que aconteceu com a fotografia a partir do final da década de 90, né? Uma grande revolução. A fotografia deixou de ser a fotografia que a gente chama de analógica, né, do processo químico, dos banhos químicos, da revelação dentro de laboratório, e se tornou fotografia digital. Hoje, os meios de comunicação, né, estão tendo que abrir o olho para não serem engolidos pelas mídias sociais, né? A gente não pode se esquecer, né, que grande parcela dos habitantes desse mundo, uma significativa parcela, né, tem um smartphone, esse aparelho inacreditável, né, de instantaneidade, onde as coisas acontecem numa velocidade impensável, né? Você pega um exemplo clássico, que foi o atentado que aconteceu na Espanha. As primeiras informações fidedignas, as primeiras imagens fidedignas que nós tivemos desse atentado, não foi nenhum jornalista que produziu, foram as próprias pessoas que estavam nos vagões do metrô. Então a imprensa precisa se repensar, precisa se recolocar, precisa se ajustar a esses novos tempos, mas ela, fazendo isso, ela não vai perder, né, na minha avaliação, nunca a sua importância, né, de fazer com que o ser humano não se burrifique, que o ser humano, a partir, né, da consulta que possa fazer aquilo que ela está veiculando, possa pensar, possa enxergar possibilidades, possa fazer escolhas sobre aquilo, né, que ele acha mais acertado ou menos acertado a respeito de qualquer tema, né, que os meios de comunicação venham tratar. Acho que a imprensa ela pode passar nesse momento por uma dificuldade por conta de uma revolução tecnológica, mas é só uma adaptação por conta de me enquadrar a uma nova linguagem, mas ela sempre terá o papel de fazer as pessoas refletirem. Acho que esse é o grande barato da imprensa, né? Ela põe ali, né, a questão para você e você, né, vai decidir se concorda ou não concorda e vai tomar uma posição. Esse é o grande eixo dos meios de comunicação para mim. Ok, mas sobre especificamente sobre Macaé, você fala de uma forma mais genérica. Eu queria que você falasse um pouquinho de Macaé hoje, da imprensa de Macaé. Como é que você vê a imprensa hoje? Enfim, como é que você vê o principal desafio dessa imprensa macaense, até, né, dos estudantes também, muita gente caindo para o mercado aí. A imprensa de Macaé está prejudicada principalmente pela crise econômica que o município enfrentou a partir de 2014. Você vê que o único jornal impresso, e o grande orgulho do Oscar é dizer, o Diário de Macaé, né, jornal impresso diariamente, ele não tem mais impressão, a não ser está rodando, acho que aos sábados, tem uma impressão, né, tem uma versão impressa que roda aos sábados. Ele está em ambiente online, um ambiente web. Isso ainda é muito ruim, porque esse processo ele não aconteceu por uma migração que eu fiz a transição entre o impresso para o digital. Eu fiz por uma crise econômica, eu fui forçado a fazer. Eu aproveitei e fiz, para conter custo. Se eu fiz nesse viés, você imagina como é que... Cadê os impressores, cadê os redatores, cadê não sei o que? Tudo foi reduzido. Então, do ponto de vista de mercado, eu acho que a imprensa hoje, aqui no município, passa por uma crise sem precedentes. Sem precedentes. Uma crise muito ruim, muito avassaladora. Você não tem, né, praticamente nenhum jornal impresso, a não ser, né, um fenômeno recente, bastante recente, algumas revistas que estão sendo lançadas e estão conseguindo se manter.
Eu gostaria até de entender como, porque revista é um negócio extremamente difícil de ser mantido, custo altíssimo, principalmente para quem não tem parque gráfico. Então é extremamente complicado você manter um veículo desse. Gostaria de conhecer os gestores, as pessoas que estão à frente desses projetos, né, para acompanhar de perto e saber como é que eles estão conseguindo, né, ter receita para manter um custo operacional de revistas feitas em policromia, extremamente bem feitas, umas mais comerciais, outras menos, mas todas num patamar super legal, né, dentro das dimensões do nosso município, e isso me surpreende, porque numa crise dessa, você ter, né, 4 a 5, eu estou falando de 4 a 5, hein? 4 a 5 revistas, né, ativas, com periodicidade, né, regular. Isso é uma coisa. Eu conheço um dos casos, posso citar sem nenhum problema, que é Diversidades, né? É um projeto do Giannini, né? Que é um abnegado, é um rapaz extremamente competente, mas você pega a periodicidade dele é muito mais espaçada, porque ele precisa de um tempo maior para captar recursos, para vender os espaços publicitários da revista dele. E é uma revista que você, se você pegar a história dela, ela está estritamente desassociada do poder público, ele vive do privado. É uma coisa legal. Então, aí é uma questão de gestão eficiente, com muita dificuldade, mas com muito afinco, com muita dedicação, com muita garra. É um projeto muito pessoal do Giannini, essa vive. As outras eu não conheço, não posso nem comentar. Mas estão aí, estão conseguindo sobreviver. E, para mim, é um fenômeno. É um fenômeno. Eu esqueci de perguntar isso, né? Você se lembra de algum veículo, talvez até na sua infância mesmo, da cidade, ou revista, ou jornal, enfim, que é pouco conhecido, que as pessoas não falam, não tem essa memória que você possa nos ajudar? Revista Stand. Revista Stand foi feita por Cláudio Roberto Vieira de Azevedo. Stand. S-T-A-N-D. Stand. Essa revista circulou durante Cláudio Roberto Vieira de Azevedo. E eu era sócio do Cláudio. Essa revista foi interessante. Ela lá atrás, ainda, né, num momento de muita crise, o governo Sarney, aquela inflação maluca de 80%, 100%, de 1000%, né, um negócio insano, né? Você comprava uma cenoura de manhã, à noite ela está custando o dobro, né? E você fazendo uma revista naquela época, né? Com essa inflação em policromia. E com a perspectiva de alcançar essa modernidade que as revistas alcançaram hoje, com a diagramação legal, com temas interessantes, por capas super legais, super bem feitas. Bom, para encurtar a história, a revista fecha e, em pleno governo Sarney, né, com aquela inflação extremamente galopante, eu e o Cláudio fomos à falência. Vivíamos por conta de um cartão de crédito, que quando conseguimos pagar, nós quase que engolimos o cartão de crédito, que era a única fonte de sobrevivência que a gente tinha. Então foi um projeto assim, que teve uma vida curta, 2, 3 anos, abriu um espaço de discussão interessante, mostrou que era uma coisa possível, que daria para ser feita, mas que a gente não conseguiu tocar por conta da instabilidade econômica do país. Foi talvez o maior desastre que eu vivenciei dentro da estrutura jornalística, né? Você desempenhar esse ofício. Foi doloroso para a alma e doloroso para o bolso. Foi em que ano isso também final de 80, princípios de 90, por aí. Essa revista você encontra em algumas bibliotecas que a gente fez doações, tem algumas referências. Eu te perguntar isso também, você citou alguns jornais aí, você tem exemplares desses jornais que você trabalhou? Alguma coisa. Nós tivemos problemas sérios. Deixa eu explicar o que aconteceu com a gente. Nós somos uma família que vivemos de arquivo, óbvio, né? O Olívio, meu irmão, tem arquivos de
fotos, acabei de falar de um fato, o AGP sentou numa mesa de luz e quebrou, assim,